Unbreakable, ou o título em português Corpo Fechado, é um filme lançado em novembro de 2000 nos Estados Unidos e em janeiro de 2001 no Brasil. É um filme escrito e dirigido por M. Night Shyamalan, que vinha do estrondoso sucesso de O Sexto Sentido. A história do filme acompanha um homem chamado David Dunn, interpretado por Bruce Willis. Ele acaba envolvido em um grande acidente de trem, onde ele foi o único sobrevivente. E além de ser o único sobrevivente, ele ficou sem nenhum tipo de machucado e nem sequer um arranhão, algo que desperta a curiosidade de Elijah Prince, interpretado magistralmente por Samuel L. Jackson, que sofre de osteogênese imperfeita, doença popularmente conhecida como ossos de vidro. E na história, ao longo de toda a sua vida, ele procura por alguém que seja o seu completo oposto. O filme basicamente é sobre o desenvolvimento de Elijah e David. Nós aprendemos muito sobre o passado de David e sobre os problemas que ele vem passando com sua esposa através dos excelentes diálogos que o roteiro possui. E tudo isso enquanto David e seu filho tentam descobrir se ele realmente é indestrutível. Enquanto isso, vemos que Elijah vai ficando cada vez mais obcecado por essa história e começa cada vez mais a se aproximar de David e de sua família, a ponto de começar a assustá-los. Com certeza absoluta, Corpo Fechado é um filme à frente de seu tempo, pois mostra uma história de super-herói de uma maneira realista e diferente de tudo que já havia sido feito, sendo que ele foi lançado em 2000, muitos anos antes dos filmes de super-heróis se tornarem tendência em Hollywood. O filme tem aspectos muito interessantes, como por exemplo, o fato de Shyamalan ter usado cores para marcar os personagens. Na maioria das cenas de Elijah, ele está vestindo algo roxo, ou está em lugares em que a cor predominante é o roxo. Já para o personagem de David, o mesmo se aplica a cores com tons amarelados. Outro fato muito interessante é algo que o próprio diretor revelou em entrevistas, dizendo que diversas cenas do filme foram pensadas para que a fotografia tivesse enquadramentos que lembrassem as histórias em quadrinhos. Algo que também chama muita atenção é o fato do filme ter grande número de cenas em que temos apenas dois atores conversando ou interagindo de alguma maneira, por um longo tempo, com a câmera fazendo apenas sutis movimentos. Algo que também merece um enorme destaque é a trilha sonora, composta por James Newton Howard, principalmente na cena em que finalmente David resolve agir como herói e enfrenta o Homem-Laranja. Mas o ponto alto da trilha sonora é a cena em que David é jogado na piscina, e as garotas que eram mantidas como reféns o ajudam para que ele possa enfrentar o sequestrador novamente. Nesse momento, a trilha sonora é emocionante e comovente. Porém, o que gerou a maior controvérsia foi o final do filme, onde nós vemos que na verdade o grande vilão da história é Elijah, ou como ele mesmo diz, Mr. Glass. E descobrimos que ao longo dos anos ele promove acidentes em grande escala, a fim de achar a pessoa indestrutível. Muitas pessoas acham que o final é bobo, ou até mesmo desnecessário, uma vez que ao longo de todo o filme, Shyamalan deixa subentendido que Elijah era o grande vilão. Apesar das notas medianas que o filme recebeu, se você ainda não o assistiu, assista. O filme traz o verdadeiro espírito de um filme de super-herói, que é puramente genial.